Bom, como vocês sabem, o rebaixamento é a pior coisa que algum time pode ter em sua história. E no vídeo de hoje, vamos relembrar a trajetória dos últimos 5 rebaixados do Campeonato Brasileiro da Série A. Então já se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo do Dois Tempos. Atlético Paranaense. Em seu centenário, o Atlético conquistou o Paranaense e o Pablo cutucou o Curitiba por ter caído ao centenário. Clubes que caíram para a segunda divisão no seu centenário. O Atlético começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos venceu 4 partidas e sendo líder na quinta e na sexta rodada. Mas as coisas começaram a desandar. A sua campanha no primeiro turno foi bem aceitável. 19 jogos, 28 pontos e em oitavo colocado. Na última rodada do primeiro turno, eles venceram o Atlético Mineiro por 1-0. Venceram apenas e na 30ª rodada o Atlético tomou de 5-2 para o Corinthians, que também lutava contra o rebaixamento. Logo após desse jogo, o Atlético postou em suas redes sociais sobre o pacto. E no início funcionou. Na última rodada, na rodada seguinte, venceram o Cruzeiro por 3-0 e estavam em 12º lugar. Todos achavam que eles iam se safar fora do rebaixamento, até porque eles eram um time com menos chances de cair, mas perderam pro Vitória, perderam pro São Paulo, venceram o Atlético Goianiense, empataram com o Bahia e com o Fluminense também. Perderam pro Bragantino e na última rodada, quando precisavam de uma vitória para permanecer na Série A e um pênalti, o Mikael pega o pênalti, mas o rebate o Rubens faz 1-0 e é o suficiente para decretar o rebaixamento do Furacão. Santos. O Santos começou o Brasileirão de 2023 com o pé esquerdo. Desde o início, o time mostrava uma defesa vulnerável e um ataque que não assustava ninguém. Faltava padrão de jogo e para piorar, o clube trocou de técnico várias vezes, o que bagunçou qualquer tentativa de continuidade. A primeira metade do campeonato foi fraca. O Peixe já flertava com a zona de rebaixamento e parecia perdido dentro de campo. Lá pro meio da temporada, o Santos até deu sinais de recuperação. No segundo turno, chegou a ter uma das melhores campanhas por algumas rodadas. Venceu jogos importantes e parecia que ia escapar, mas era fogo de palha. E não tinha consistência e mesmo melhorando o ataque, a defesa continuava vazando demais. No fim das contas, cada vitória vinha seguida de um tropeço e a pressão só aumentava. Chegando nas rodadas finais, o clima era de desespero total. O Santos dependia de si, mas deixou escapar pontos importantes em casa e sofreu gols decisivos nos acréscimos. E algo que virou rotina. E aí veio o golpe final. Uma derrota por 2-1 pro Fortaleza na última rodada dentro da Vila Belmiro. E com o resultado, o Peixe terminou o Brasileirão em 17º lugar. 42 pontos, 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Foram 39 gols marcados e 64 sofridos. Números que explicam bem o desastre. Ceará. Agora vamos falar do Ceará em 2022. Antes de falar do Campeonato Brasileiro, precisamos destacar que o Ceará caiu nas quartas de final do estadual para o Iguatu nos pênaltis. Já no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, venceram o Palmeiras por 2-3, por 3-2, em pleno Allianz Parque. É muito válido destacar também que o Ceará estava muito focado na Copa Sul-Americana, onde caiu para o São Paulo nas quartas nas penalidades. E na Copa do Brasil também caiu nas quartas. O Ceará gostou de ficar só nas quartas de final, hein? Mas agora voltando pro Brasileirão, que é o foco do vídeo, nos primeiros 10 jogos o Vozão venceu 3, incluindo o clássico contra o Fortaleza, e no primeiro turno somaram 24 pontos e ficaram em 12º lugar. E se repetisse a mesma campanha no primeiro turno, eles se salvariam nesse campeonato. Após o segundo turno desastroso do Ceará, na 37ª rodada foi decretado o rebaixamento do Vozão na derrota contra o Avaí. Agora falando do Super Grêmio, em 2021, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio montou um super time. Na teoria, porque o time contava com muitos jogadores de idade superior que já não aguentava tantos jogos, porque em 2021 também foi a reta final da temporada 2020. E nesse meio tempo o Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores e foi vice-campeão da Copa do Brasil 2020 para o Palmeiras. E no Gaúcho, o tricolor foi campeão pra cima do Inter. No Brasileiro, o time começou perdendo pro Ceará por 3-2. E que começo desastroso, nos 10 primeiros jogos somaram apenas 4 pontos, com derrotas para a Juventude e Atlético Goianiense. E na nona rodada, o Thiago Nunes já foi demitido e quem entrou no lugar dele foi o Felipão. Aposta ousada, mas tá valendo. No fim do primeiro turno, o Grêmio ficou em 19º lugar. Inacreditável. Até agora, a pior campanha do nosso vídeo. No segundo turno, começaram vencendo os primeiros 2 jogos e uma vitória contra o Flamengo no Maracanã, mas as coisas voltaram a desandar. E uma derrota para o Santos, o Felipão foi demitido e veio o Wagner Mancini. No finalzinho do campeonato, parecia que o Grêmio ia escapar, porque tiveram boas vitórias e uma delas foi contra o São Paulo por 3-0. E na última rodada, o Grêmio não dependia 100% dele, porque o Juventude estava vencendo o Corinthians por 1-0. Já o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 4-3. Mas como o Juventude ganhou, foi decretado o rebaixamento do Grêmio. Bom, o último time dessa lista é o Vasco. Em 2020, começando o ano, o Vasco nem se qualificou para a fase de mata-mata do estadual. Na Sul-Americana, caiu nas quartas para o Defensa e Justiça, que foi o campeão da edição por 2-1 no agregado. Era o brasileiro, na primeira rodada empatou com o Palmeiras e nas seguintes o Vasco chegou até ser líder. Até a décima rodada o Vasco vinha muito bem, era o quarto colocado.
Mas as coisas começaram a desandar e na rodada 14 o Vasco tinha 4 jogos sem ganhar. E na goleada de 4 no Atlético Mineiro, Ramon Menezes foi demitido e em seu lugar foi contratado o Ricardo Sá. Mas as coisas não deram certo e o Vasco terminou o primeiro turno na 16ª colocação. Na rodada 27, o Ricardo Sá foi demitido e o Vasco estava com 28 pontos. No lugar dele veio o Luxemburgo. Na rodada 35, o Vasco tomou 3-0 do Fortaleza e estava com 37 pontos. Já estava na zona de rebaixamento e na rodada 37, no empate contra o Corinthians, o rebaixamento veio. Mesmo que tinha escapar do rebaixamento, se o Vasco fizesse 12-0 no próximo jogo, que era impossível com aquele time, eles até venceram a última rodada contra o Goiás por 3-2, mas não foi suficiente e o Gigante da Colina foi rebaixado pela 4ª vez. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreve e deixe seu like. Deu um trabalho pra fazer esse vídeo e a sua inscrição e like ajudam demais. Até o próximo vídeo aqui no canal Dois Tempos. Valeu!